Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos deixar aqui para os ouvintes o site da Rádio Boa Nova, é www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. E os ouvintes que quiserem entrar em contato através do telefone, é só ligar no 0800 97 95011. Repetindo, 0800 97 95011. E vamos lembrar mais uma vez, queridos ouvintes, do Clube Amigos da Boa Nova. O Clube Amigos da Boa Nova é um trabalho magnífico da Fundação Espírita André Luiz, que tem contribuído, tem ajudado muita gente. Vocês que queiram ajudar, que queiram entrar em contato, é só ligar no 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Vocês devem estar ouvindo da Rádio Boa Nova vários depoimentos de pessoas que colaboram com o Clube Amigos da Boa Nova. Que coisa linda, né? Que coisa bonita a participação do pessoal. Da mãe que conta sobre que o filho perguntou por que estava contribuindo, né? E a mãe falou assim, se a gente gosta tanto do programa de rádio, por que não estender isso para mais pessoas ouvirem? Então, vamos colaborar para que as ondas da Rádio Boa Nova se estendam, cheguem a mais pessoas. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Lembrando também, meus queridos ouvintes, que a editora Itapuã está lançando o livro da trilogia, o último livro da trilogia do Ícaro Redimido, que é o Senda Redentora. Este livro elucida a história de Santos Dumont, revelando suas encarnações anteriores. E num cenário muito bonito, no cenário medieval, onde traz relatos, inclusive, sobre os Cavaleiros Templários. Gente, o livro está muito bonito. E também conta a história de um papa, né? De um papa que foi canonizado, que vai enriquecer demais quem lê o livro. Então, o livro Senda Redentora, pelo Dr. Gilson Espírito Adamastor, o mesmo que escreveu Ícaro Redimido. Vamos conhecer a história do mais dados sobre a vida do Santos Dumont, mas trazendo para a gente muito conhecimento e situações que vai fazer com que meditemos mais, inclusive na nossa vida. Jairo, boa tarde, tudo bem com você, meu amigo? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, não é? Que Jesus nos abençoe e nos permita, não é, mais um programa que seja de agrado a todos os corações, né, Sônia? É isso mesmo, Jairo. E, Jairo, lembrando que semana passada nós começamos a história do Joabe. Justamente. Não é? E Joabe, que tinha desencarnado, e a mãe vai à procura dele. Isso. Já nós paramos naquela parte que a mãe do Joabe fala que o pai dele sempre foi um pai muito responsável e sempre vivia muito preocupado com o policiamento e a blitz. Isso. Como um pai exemplar, não querendo ver o nosso Joabe sofrer o impedimento de participar com os amigos em festas. Jário, nós terminamos o programa semana passada falando que a preocupação do pai não era nem com a segurança do filho, nem nada disso. A preocupação do pai, pelo que eu entendi aqui, Jário, era com o filho ser pego, não é? Com as multas, né? Com os prejuízos que podiam advir disso, né? Ô, Jário, sabe o que mais me chamou a atenção, assim, lendo essa passagem? Que a preocupação do pai também era ter o filho numa situação constrangedora e a sociedade vê isto. Você está me entendendo? Justamente. Aí, isto é que incomodava o pai. Verdade. Né? Essa questão, acho interessante a gente pensar, refletir acerca disso, porque hoje nós vemos pelo Brasil inteiro, nós não podemos nem estratificar, nem separar estados, nem nada, mas nós vemos vidas e mais vidas serem ceifadas no trânsito, né? Como diz o próprio Espírito Sheila, muitos chegam aqui catalogados como suicidas, não é? Outros chegam catalogados como
assassinos, né? E outros catalogados como suicidas assassinos, e outros catalogados como assassinos. Por quê? Porque diariamente nós estamos vendo aí no trânsito várias pessoas que, através dos abusos, têm a vida física ceifada, não é? E entram no mundo espiritual como suicidas, não é? E é uma coisa muito complicada. Outros, pelos abusos ainda maiores, eles chegam no mundo espiritual catalogados duplamente, como suicidas e como assassinos. Quer dizer, ou seja, suicidas, né, de si mesmos, né, e assassinos, porque, às vezes, desgovernam os carros, sobem com carros na calçada, ou, às vezes, causam desastres pavorosos, ceifando vidas inocentes. Então, essas pessoas chegam no campo espiritual como assassinos também, porque eles vão responder por aquelas vidas. Sim. Porque, do outro lado, não existe dúvida entre o que é crime doloso e o que é crime culposo, né? Do outro lado, as coisas são muito, muito claras. E muitos outros, não é, com o passar dos tempos, eles vão chegar no mundo espiritual como assassinos. Por quê? Porque, embora não tenham desencarnado no desastre que provocaram, mas o desastre que provocaram ceifou vidas e mais vidas, e isso vai ficar na contabilidade de cada um, não é? Ora, muito tem sido feito, nós não podemos também criticar, não é? Os nossos governantes, isso e aquilo, porque muito tem sido feito nesse caminho, principalmente o fato da modernização das estradas, que acaba virando uma faca de dois gumes, né, Sônia? Sim. Por quê? Estradas ruins, né, como a nossa 381 aqui, chamada de Rodovia da Morte, né? Estradas ruins, elas provocam desastres e mais desastres, pela precariedade da dirigibilidade que ela oferece. Agora, as estradas muito boas, como nós estamos vendo hoje, a 040, né, indo para o Rio, nós estamos vendo a 262 numa determinada parte e outras estradas mais, elas continuam provocando mais acidentes. Por quê? Porque as estradas muito boas, elas abrem um espaço para que muitas pessoas, irresponsavelmente, não é, comecem a confundir veículo com avião, né? Sim. Eles começam a confundir veículo com avião. E aí, quer dizer, uma mata pela precariedade da dirigibilidade, a outra mata por fornecer uma excelente dirigibilidade, né? Então, isso acaba virando uma questão complicada. Mas eu acho que nós temos que refletir, e jogo esta reflexão para os nossos ouvintes, é também uma proposta do nosso programa, que a educação da individualidade para o trânsito, ela não pode começar quando o ser vai tirar a sua carteira de motorista. Sim. Não é? A pessoa vai tirar a carteira de motorista, passa lá pelo psicotécnico, né? Aliás, olha, tenho altas críticas com essa metodologia do psicotécnico, né? Eu acho que isso deveria ser conduzido de outras formas, e posso achar, porque, como psicólogo que sou, não é? Tenho o direito de achar e entendo aquilo que eu acho, e acho que aí você faz o exame de sinalização, você estuda a questão da direção defensiva, depois você vai para a rua para fazer o aprendizado de rua. Ora, mas aí vamos entender assim, a dirigibilidade, ela já encontra, sabe, Sônia, um ser pronto. Isso mesmo. Entendeu? Ela já encontra um ser pronto, porque uma coisa é você, hoje, na idade que você está, outra coisa é você com 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade. A sua capacidade de aprendizagem é muito maior. Ora, então,
o motorista, ele não pode ser feito nas autoescolas. O motorista tem que começar a ser feito no banco das escolas, do jardim, sabe? No banco do maternal, né, lá de trás. Ali é que se constrói o motorista. Sim. Entendeu, Sônia? Entendi. Ali é que se constrói. Por exemplo, o pai do Joabe, né? E como que ele pode ter formado um motorista? Como que esse Joabe seria um bom motorista? Não seria. Não seria, não. Você entendeu? Uhum. Não seria, porque o pai dele nunca se preocupou com a questão da direção. O pai dele, pelo que o espírito Marcelo Rios deixa transparecer para nós, né? Ele se preocupava com a fiscalização. Isso. É ou não é? Isso. Ele já se preocupava com os efeitos, não é? E a mãe dele se preocupava em super protegê-lo, não é? Agora, desta forma, ele, né, nós vamos ver aí a estudar o caso Joabe, né, na questão das drogas, mas ele muito bem poderia ter retornado ao mundo espiritual como um suicida, né, ou como um suicida assassino. Isso mesmo. Você concorda? Concordo. Não é? Agora, eu vejo muitas vezes pais que colocam seus filhinhos aí de 4, 5 anos no colo e colocam os meninos na direção do carro, né? E acham que aquilo é brinquedo. Ô, Jário, Ora. a educação não é colocar o filho no volante, é mostrar para ele a responsabilidade dele estar ao volante. Dele estar ao volante. E o pai, os pais, eles têm que, né, mostrar aos filhos o que é a direção, os riscos da direção, o que é um carro, para que serve um carro, né? E principalmente o que Sheila sempre me diz, né, quando a gente conversa essas questões sobre trânsito. Ela diz assim: a vida sempre tem a preferência. Isso. Não? Ô, Jário, mas você me fez lembrar do psicotécnico aí? Uhum. Eu fui fazer o exame de psicotécnico. Isso. Jário, minha filha ficou chocada. Jário, eu passei assim, em questões de segundos. Uhum. Minha filha, não, mãe, tem alguma coisa errada. Mãe, Isso. esse psicotécnico você tá... Aí tu passei lindamente, fiquei toda orgulhosa de mim. Porque aquilo ali afere um pouco do controle motor, né? Eu saí muito bem. Eles devem ter me achado uma pessoa excepcional. Uhum. Aí fui fazer o exame de direção, Jairo. Toda armadinha, né, para fazer o exame de direção. Aí ligo o carro, saio com o carro. Aí tô vendo o examinador batendo nas minhas costas. Uhum. A senhora não vai fechar a porta aí do motorista, não? Já eu saí com o carro. Ele deixou eu andar um bom pedaço. Com a porta aberta. A porta aberta. É isso. Eu, como sempre, né, com essa minha sinceridade, assim, sabe, Jair? Sim. Disse, não, estou sentindo muito calor. É verdade. Isso está me atrapalhando. Né? Mas nós temos que pegar o caminho certo para formarmos motoristas, né? Agora, Jair, desculpa te interromper. Não, né? Eu estava colocando isso. Eu tenho visto pessoas que vão à Europa, né, que vão à América, América Central, vamos para os Estados Unidos, né? Elas falarem que o trânsito lá flui assim, muito bem. Sim. Muito bem. Porque tem respeito. Pois é, Jair, vamos lá. Minas Gerais tem a maior rede viária do país. A maior malha, né? Isso. Aí a gente vê coisas horríveis nos feriados prolongados, a gente vê aquela coisa toda. Aí eu me pergunto, será que somos mesmo um povo pacífico, Jair? Já que, segundo algumas estatísticas, nosso trânsito mata mais do que uma guerra? Uhum. Que povo pacífico é esse? É verdade. Que põe uma arma, porque o carro, nesse momento, se transforma em uma arma. Sim, não é? E um objeto de disputa, né? Sim. Porque se disputa a ponta do sinal, se disputa a ultrapassagem,
não é? Se disputa a chegada, não é? Se disputa as faixas das vias da direita, da esquerda, não é? Se disputa com o caminhão, se disputa com o outro carro de passeio. Então, o trânsito ele fica muito pesado na medida em que as pessoas não entendem que dirigir não é disputa, não é? Você não está disputando nada, você está conduzindo um veículo e que as outras pessoas também estão conduzindo um veículo. Não se está... eu vejo as pessoas no sinal e vejo a ansiedade das pessoas em arrancar primeiro. Sim. Entendeu? Eu fico observando, né, pela formação que a gente tem, e eu sou graças a Deus, eu sou um estudioso, né, nasci dentro disso que eu trabalho, né? Então, eu fico observando as pessoas no sinal, né? A hora que o sinal vai passando um tempo, eles começam a acelerar. Aí vão e aí saem, e hoje está piorando, porque o número de motos está aumentando, né? Então, viram a competição também, não mais só de carros entre si, mas de carros e motos entre si. Não é? Ô, Jário, é interessante se um carro ultrapassa, a nossa reação é logo acelerar. Acelerar, verdade. Que instinto de competição. Instinto de competição, E essas pessoas, elas acabam, né, e vão ficando odientas, vão ficando iradas, não é? Porque foram ultrapassadas. Né? Sim. Foram ultrapassadas. E você vê, às vezes, ultrapassagens... Vamos dizer, uma pessoa, ela me ultrapassa num lugar ruim da estrada. E aí vem um carro no sentido contrário. Ela me ultrapassou errado, mas isso não quer dizer que eu vou deixar ele entrar debaixo de um caminhão porque ele me ultrapassou errado. Entendeu? Né? Se eu vejo que... a vida dele está em risco, se ele não tem responsabilidade com a vida dele, eu tenho. Né? Então, seguro ali para que ele entre, né? E pronto. Né? Aí fala, mas você é bobo. Não, a vida tem a preferência em qualquer circunstância. Isso mesmo. Não é? A vida tem a preferência. E nós temos que trabalhar em nós essa questão da competitividade. Isso. Não é? Ô, Jário, você me fez lembrar do caso de Chico Xavier, que ele estava aqui na Avenida Afonso Pena. Uhum. A Avenida Afonso Pena, ouvintes, é uma das mais... As principais. Ela é a principal artéria, né? Da nossa capital. E aí Chico Xavier está lá, os carros passaram, e Chico Xavier está lá parado, mas quem estava com ele corre para atravessar. Uhum. Aí a pessoa viu que Chico não veio e voltou. Uhum. Chico, vamos embora, dá para passar. Uhum. Aí Chico fala, mas se eu não respeitar as leis aqui da terra, porque o sinal estava fechado para ele, isso. Como que eu vou respeitar as leis lá de lá? Justamente. A gente tem muita responsabilidade, porque eu, quando coloco os netos no carro, né, por exemplo, às vezes vou sair com eles, alguma coisa assim, eu me esmero em dirigir ainda melhor, porque eles estão pequenos, não é? E eles ficam... A gente não observa, mas eles estão observando. Estão o tempo todo não observando. Eles estão o tempo todo fazendo a leitura ali da condução do avô. Ora, se eu começo a competir, correr, dirigir agressivamente, vai ser o futuro deles. Não é? É verdade. Jário, mas é muito interessante essa questão da nossa falta de educação no trânsito. Justo. Aliás, essa questão da falta de educação e da necessidade dessa nossa reeducação, não é? Ela é uma coisa que nós temos que parar para pensar e refletir. Não é? Não adianta a gente ficar superlotando o centro, lustrando banco de centro, cabine de passe, mesa mediúnica e isso e aquilo, se nós não nos trabalharmos, não é? Porque aí chega o espírito lá no centro, aí chegou, está lá desencarnado, num desastre, isso e aquilo. Não é? Aí você chega, meu irmão, por que o desastre, não sei o quê, irerê, bererê, não é? Aí você sabe que ali está um suicida. Aí você doutrina e sai dali ufanante, não sei o quê. No outro dia, você está na rua suicidando. É verdade. Ora,
qual o aprendizado que restou da reunião mediúnica? Ou não é? Qual o aprendizado que restou dos estudos dentro da casa espírita? Se for para frequentar a casa espírita e para nós não nos melhorarmos em nada, não tem vantagem nenhuma. Porque frequentar a casa espírita para doutrinar espírito, melhorar espírito, fazer... Não, isso aí... Né? Não, e nós temos que partir do pressuposto que a doutrina espírita é a doutrina dos vivos. Sim, sim. Não é? Ô, Jário, mas como disse um espírito amigo nosso, são os espíritas de centro espírita. Verdade. São espíritas ali, dentro do centro espírita. Né? Justamente. Agora, nós temos que ligar o sinal de alerta, né? Temos que lidar o sinal de alerta. Por quê? Porque nós temos que nos melhorar. Outro dia, há bem tempo, acho que eu até comentei com você, né, um determinado companheiro espiritual chegou perto de mim e falou assim, olha, eu acho que você deveria se reeducar quanto a essa questão de internet. Não é? E aí eu né, falei com ele assim, até humildemente. Você até gaguejou. Falei com ele assim, o senhor acha? Ele falou, não acho, eu tenho certeza. Não é? Porque você está começando a ser propriedade da internet. Nossa, e tem acontecido muito isso. Aí ele me disse assim, observa bem a perda de tempo que você tem se imposto. É ou não é? É disciplina. Por quê? Perde tempo, vamos, né, sem crítica, mas avaliando. Um perde tempo pelos botecos da vida. Não é? O outro perde tempo nas farras, nisso e naquilo. Perde tempo aqui e ali. Agora, tem muitas vezes que a internet também é uma perda de tempo. Não é? Às vezes é uma perda de tempo. Quando você está pesquisando, caminhando, isso e aquilo, muito bom. Mas na hora que você, né, passou, fez aquilo, sai fora e vai cuidar da sua vida. Isso mesmo. Navegar por navegar não pode, né? Não, navegar por navegar, você acaba afundando. Queridos ouvintes, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando para vocês, mais uma vez, o site da Editora Itapuã e também nosso blog. Lá no nosso blog, pessoal, vocês vão encontrar mais detalhes do nosso lançamento Senda Redentora. O nosso endereço é www.itapuãeditora.com.br. Vamos lá, visitem nossa página, vejam lá o nosso livro Senda Redentora. Jário, falando sobre direção, ontem eu escutei um absurdo tão grande, Jário, que eu fiquei parada assim, falei, gente, não é possível. Pasma. Eu não estou escutando isso, não. Pasma. Eu fui convidar uma pessoa para uma festa, a pessoa simplesmente falou assim, não vou não. Eu falei, mas por que? Vamos, tal. Não vou não, porque eu não posso beber. Eu falei, mas não pode beber? É, porque eu vou dirigir, eu não vou não. Eu falei, mas você pode ir não beber, vai ter refrigerante, suco. Não, para mim não serve não, aí não é divertir não. Eu fiquei feliz que ele pelo menos já tenha consciência que não pode dirigir e já beber. Já tá bom demais, já avançou bem. Já vai deixar de ir a uma festa. Porque não pode beber. Mas isso é assim mesmo. Meu Deus, eu vou dizer, não, isso eu não dou conta, não. É interessante. Igual eu disse, é preferível escutar bobagem do que nascer surda. Eu estava falando ali atrás e acho bom deixar isso aqui para reflexão, né? Que é sempre uma fala do espírito Sheila, né? Voltando à questão da internet, sabe? Sim. Ela diz sempre assim, né? É aquele que navega sem rumo ou a esmo, né? Acaba naufragando. Naufragando, isso mesmo. Quer dizer, e é uma verdade, né? É isso mesmo. Se você começa a navegar, aí já é a questão da navegação na internet, né? Sem rumo, ou então navegando, né? Às vezes em lugares não convenientes. Em águas poluídas. Trevosas, né? Poluídas, né? Você acaba naufragando, né? Isso e mesmo. é a verdade. E a gente vê como que os espíritos são bem mais atuais do que nós, né? É verdade. É isso mesmo. Jário, mas lembrando, novamente, vamos falar mais sobre o carro e o álcool? O carro e o álcool. Isso Jário, O que passa na nossa mente a hora que
eu me acho no direito de tomar uma cerveja, né? E pegar a direção do carro. O que passa? A gente se acha super-homem? O que acontece com a nossa mente? Eu acho que a bebida, né? Acho não, é a questão certa, né? Mas, desculpa, eu estou te perguntando, porque todo mundo tem justificativa para isso. Justamente. É porque falta falta em nós esse processo de tomada de consciência, né? Porque a bebida é uma droga como qualquer outra, né? E muito mais pelo contrário, o álcool ele é a porta de entrada, na grande maioria das vezes, para as outras drogas, né? Sim. Na medida em que o álcool ele provoca um estado de consciência alterado, não é? Sim. Ele provoca um estado de consciência. No momento em que você bebeu, não é? O álcool, não é? Não é da minha formação, mas é aquilo que eu vejo pessoas da área médica falarem sobre o assunto, não é? E até mesmo as pessoas das áreas farmacológicas, né? Os bioquímicos e tudo, que o álcool ele é apropriado pelo organismo já na parede do estômago, né? Sim. Então, ele já faz uma ligação direta com o cérebro. Né? Tanto é que quando a pessoa põe um copo de bebida na boca, automaticamente ela sente a alteração cerebral, não é? No exato instante. Ora, se ele provoca uma alteração, não é? O álcool ele provoca realmente esse estado de consciência alterado. Se você tem o estado de consciência alterado, você não pode pegar uma máquina para dirigir, não é? Ora, se você está tonto, você não vai dominar o seu computador a contento, tá certo? Sim. Se você está com estado de consciência alterado, você não vai conseguir tocar o seu violão, dedilhar o seu violão. Se você está sob o estado de consciência alterado, você não tem condições de cantar uma música, né, normalmente. E você não tem condições de se alinhar muitas vezes, às vezes, num passeio, não é? Como que você vai fazer isso com o carro? Não é? Como Sim. que você vai fazer isso com o carro? Necessita de toda a sua atenção. Sim. Né? Toda a sua condição mental ali. Agora, vai aqui também um questionamento e até mesmo uma reflexão para os nossos órgãos nacionais de trânsito. Né? Veja bem, para os nossos órgãos nacionais de trânsito. Então, eu vou falar pela minha experiência profissional, Sônia. Sim. Eu vou falar da minha experiência profissional. Porque, como psicólogo clínico, eu atendo vários pacientes que são pacientes que tratam da bipolaridade, né? Ou seja, eu cuido da parte psicoterapeuta e os psiquiatras, os neurologistas, eles cuidam da parte fisiológica, né? Eles medicam e tudo. Ora, Jairinho, né? Tenho pacientes que muitas vezes estão em períodos de crise. Tomam medicações e mais medicações, e medicações que têm profunda ressonância no sistema nervoso desses pacientes, né? No sistema nervoso central desses pacientes, e que trazem alterações visuais, alterações motoras, não é? Alterações de pensamento, e eu vejo estas pessoas chegarem ao meu consultório, não é? Todas elas dirigindo. É complicado. Entendeu? Aí eu fico olhando, eu recebo, eu converso, né? Eu faço o meu trabalho terapêutico, mas isso me remete a uma reflexão. Qual a condição daquela pessoa? Qual a condição daquela pessoa de dirigibilidade sem impor à sociedade riscos? Você entendeu? Entendo. Né? Nós não estamos falando só do álcool, nós estamos falando de várias drogas, né? Que muitas delas são livres aí, não é? E que as pessoas, elas até por um tratamento médico, elas ingerem e estão aí dirigindo e viajam. Porque, segundo o doutor Luiz Paiva, o transtorno bipolar, ela
é uma doença cerebral que afeta os neurotransmissores, não é isso? E provoca oscilações, inclusive de humor. E ele fala, Jário, que de 1 a 8% da população brasileira tem transtornos bipolares. E o transtorno bipolar, a pessoa que tem transtorno bipolar, que pega a direção de um carro, ela está colocando a sua vida em risco e de mais pessoas, porque ela não tem um controle cerebral adequado para esse trabalho. Agora, né? É a questão, né? É a questão, não vamos falar, né? Porque, não, é transtorno bipolar. Não, são os transtornos mentais. Sim, né? Isso. Os transtornos mentais. E não vamos falar só dos transtornos mentais especificamente, porque se você está na sua casa, você briga com a esposa ou briga com o filho e você se altera interiormente, a sua condição de direção, ela não é a mesma. Mas... Eu lembro que quando eu tinha a epilepsia, né? O médico falou, você não pode pegar a direção de um carro. Sim. Mas quantos dirigem? Mas eu aproveito, né, as ondas da Boa Nova, nós estamos aproveitando as ondas da Boa Nova para abrir, né, discussões e para, né, refletirmos, porque nós espíritas somos uma célula muito importante da sociedade e nós temos que abrir reflexões, nós temos que expor pensamentos e trabalhar pensamentos e produzir comportamentos, né? Porque nós temos bagagem para isso, a doutrina espírita nos dá bagagem serena para isso, não é? Então, nós temos que, os nossos órgãos de trânsito, eu acho que eles têm que fazer o seguinte, por exemplo, o médico, vou te dar um exemplo do meu pensamento, o médico, ele atendeu um paciente seu, seja no SUS, seja particularmente, isso e aquilo. Ora, quando ele atende o paciente, vamos dizer que ele vai prescrever para o paciente medicações, por exemplo, como o Rivotril, né? O Cloxalan, né? Vai prescrever um Depaquene, um Depakote e outras medicações mais, né? Que são medicações que a receita fica retida, né? Eu acho que deve haver uma sequência nisso. Ou seja, na medida em que a pessoa recebeu essa receita, quando ela entrar com essa receita na farmácia, a farmácia ela deveria ter a obrigação de anotar naquela receita o CPF daquela pessoa, não é? E a medicação que foi prescrita àquele CPF, e aquele CPF e a medicação prescrita, ela deveria ir para várias áreas, sabe, Sônia? Sim. Não é? Então, inclusive no Conselho de Trânsito Municipal, no Conselho de Trânsito Estadual, chegou aquela receita ali, a carteira estava automaticamente suspensa. Sim. Enquanto durar o tratamento. Você entendeu, Sônia? Entendo. A carteira devia estar automaticamente suspensa. O paciente entrou numa clínica médica para fazer o tratamento de droga, seja ela do crack, da cocaína, seja ela da maconha, seja ele do álcool, um alcoolista, um alcoólatra. No momento em que está tratando, ele perde as prerrogativas da dirigibilidade, da direção. Né? Agora, nós temos que caminhar para um processo de organizar melhor isso. Organizar. Por quê? Porque o que mata não é somente a irresponsabilidade na estrada. O que mata também são a irresponsabilidade, né? A irresponsabilidade, a maneira assim, livre que as coisas vão ocorrendo e pessoas em tratamentos severos, né? Dirigem aí para baixo e para cima. É verdade. Não é? Dirigem para cá, para lá. Então, aí nós vamos ver outra coisa. Nós vamos ver várias pessoas que vão em vários médicos, né? A gente sabe disso, né? Por incrível que pareça, tem médico, Sônia, que não pode ir ao supermercado. Mas por quê, já? Por quê? Porque chega no supermercado, alguém fala com ele assim, doutor, o senhor me dá uma receita... O senhor me dá uma receita de Rivotril, né? Doutor, o senhor me dá uma receita do antidepressivo. Eles querem receita no supermercado. É verdade. Entendeu?
Eu tenho amigos médicos que me falam isso. Falam, olha, não posso ir no supermercado onde moro, porque senão é receita, receita e receita. Não. Agora, no dia que essas receitas começarem a ter um comprometimento maior, não é? Sim. Chegou na farmácia, não, além da receita tem que ter o seu CPF. CPF, recebeu o CPF, manda o CPF, tudo, vamos dizer, para o Conselho Regional de Medicina, isso no automático, tudo automático. E dali já vai para os órgãos competentes de segurança. Não é? Sim. Ora, a partir daquele instante, a carteira está suspensa. Foi pego embriagado, tem que fazer tratamento do alcoolismo, não é? Sim. E automaticamente não vai preso nem nada, é um doente, é um alcoolista, um alcoólatra, isso é doente, não é? Então, vai fazer o tratamento, mas a carteirinha já está suspensa. Aí eu quero ver gente ficar caçando receita igual caçam receita aí hoje. Ô, Jário, no meu caso, eu lembro que o médico, neurologista disse, não é porque você corre o risco, não é só porque você corre o risco de ter um ataque epilético na direção. É porque os barbitúricos também vão causar dificuldades mentais. Assim, de agilidade. Claro. Tem medicações aí que o paciente vai tomando, vai provocando nele várias reações, ataxias e uma série de outras coisas. Então, isso tem que ser melhor olhado. Não é? Para que a gente evite os Joabes da vida. Né? É isso mesmo. Por falar em Joabe, vamos voltar na história do Joabe. Não, nós não saímos. Não saímos. Nós simplesmente ampliamos a discussão. Né? Isso. Doutrina espírita é cultura. É isso mesmo. Não é? A Carmelita, mãe do Joabe, ela fala, né, que o pai do Joabe, dava muitos conselhos. Mas, sabe como é, né? Um menino novo, fica empolgado, querendo se divertir, como é normal na mocidade, e de lá saiu para levar alguns amigos para outros lugares. Nosso Joabe era um meninão inocente, sem maldade, e sempre pronto a atender os amigos em suas necessidades. Jário, Joabe inocente, Jário? Pois é. Engraçado que eu falei... Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Engraçado que eu falei aqui assim, né? Doutrina espírita é cultura, né? Sim. E aí, Palminha disse assim, olha, é muito mais do que cultura. Doutrina espírita é fonte de responsabilidade social. Tá vendo? Não é? E é realmente. É isso mesmo. É realmente. Né? Eu agradeço a estrutura aí, a essa reflexão, mas nós também somos fontes de responsabilidade social. Né? E a Boa Nova está aí, a Rádio Boa Nova está aí para também trabalhar essa questão, né? Para a gente pôr aí em discussão essa nossa responsabilidade social, né, Sônia? Ô, Jário, mas isso que o Palminha diz é muito sério, sabe por quê, Jário? Porque nós achamos que a nossa responsabilidade é lhe dar uma cesta básica, ela lhe pagar uma receita que é para quem vai lá dentro do centro. Não é só isso. Isso é o mais fácil, Esse né? é o mais fácil. É isso mesmo. Então, é para se refletir. Mas você vê a condição dessa mãe, né? A condição dessa mãe é a condição da desculpista, né? Isso. Ela estava querendo... Justificar as confusões que o filho dela arrumava. Justificar o injustificável, não é? Justificar o injustificável. A gente vê muito isso agora, quando ela fala aqui, falando com o Marcelo. Amigo, o anjo conhece bem. Ela chamava o Marcelo de anjo, né? É uma faca de 2 gumes. Quando não é um aproveitadores, que chegavam perto do filho, eram invejosos. E ela, mais uma vez, tenta justificar o filho, né? Que as pessoas aproveitavam dele, que tinham inveja dele. Justo. Eles entraram no carro cheio de bebidas e com uma garota dessas aí com quem os pais nem se preocupam. Joabe, coitadinho, inexperiente, foi levado pelas más companhias e assim meteu-se num terrível acidente que vitimou ele e mais 4. Vitimou ele e mais 4. Mais 4. Pois é. Né? O Joabe é aquele que o pai justificava, dava o carro. Justamente. O conselho era para o menino ter cuidado com as blitz. Isso. Né? O conselho para se preocupar com a vida dele e com a vida dos outros. Ele não se é ele mais 4, tinham 5 no carro, né? Se é que todo mundo estava dentro do carro. Isso. Não é? Quer dizer, já estava muito cheio o carro, né? Isso, muito. Já estava superlotado. E com bebidas. Com bebidas. Né? Com bebidas. Nossa, gente.
Refletindo aqui, estava pensando aqui, sabe, Sônia? Você já pensou? Porque outra questão, né, para os nossos órgãos de trânsito, não vale a pena tão somente você recolher a carteira do motorista embriagado e suspender o tempo de direção dele, é ou não é? Sim. Não. O motorista embriagado, ele tinha que obrigatoriamente, autoridades, detalhe, obrigatoriamente se submeter a um tratamento de alcoolismo durante 12 meses. Vamos dizer, no psiquiatra, no psicólogo, às vezes até de preferência dele, para o Estado não gastar dinheiro com essa gente, porque tem coisas melhores para gastar dinheiro, não é? Agora, deveriam ser obrigados ao tratamento. Você já pensou, Sônia? Uhum. Senador da República tratando de alcoolismo, deputado tratando de alcoolismo, juiz tratando de alcoolismo, você já pensou? Seria bons exemplos. Com certeza. Não é? É isso mesmo. Ela fala, foi uma terrível fatalidade que envolveu o Joabe, que tão inocente foi levado por essa gente maldosa. Isso tem sido um martírio, pois ele era tudo para nós. Sempre demos a ele de tudo. O pai faltava adivinhar os seus desejos. O pai faltava adivinhar os seus pensamentos e satisfazer os seus desejos. Uhum. Que interessante. O pai, né? Faltava adivinhar aquilo que ele pensava. Ué. Só podia acabar nisso. Ô, Jário, uhum. Nós só temos um minutinho. Bora. Mas o Joabe, vivo, estava órfão, não estava? Estava órfão, justo. E quantos órfãos existem, Sônia? Muitos órfãos. Quantos órfãos existem? Sim. Temos que ver que, olha só, ele fazia tudo que o filho queria. Uhum. Tudo, não tinha limites. Sim. E se alguém chegava e reclamava, chamava atenção, porque o Joabe não era a flor que se cheira, né? Uhum. As pessoas é que eram as culpadas. O Joabe nunca era culpado. Uhum. A gente está sempre vendo nossos erros nos outros. Justamente. Né? Justamente. E a gente não vê aquilo como um erro nosso. Uhum. É um caso para a gente pensar que os pais de Joabe não estão sozinhos, não. Uhum. Nós agimos assim o tempo inteiro, justificando nossos erros, achando que o outro é que é responsável pelas nossas falhas, né? Pelas nossas desditas. E aí, assim, nós vamos levando a vida, sempre culpando o outro. Em altos enganos, né? Isso aí. Queridos ouvintes, até a próxima quinta-feira e um grande abraço. Que Jesus continue nos abençoando sempre. Tchau, Jairo. Tchau, Sônia. Um abraço aos nossos ouvintes.